Bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, uma ótima manhã de quarta-feira para você. Obrigado a você que está conectado conosco aqui em radioarquitetura.com.br, no nosso site, também através do aplicativo CX Rádio para as plataformas móveis. Muito obrigado aí pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Perspectivas CAU-RS, Arquitetura e Urbanismo contra a Covid-19, ações do CAU-RS e das entidades profissionais. E lembrando que você pode interagir conosco durante o programa através do Facebook, na página da Rádio Arquitetura e na página do CAU-RS, e também através do WhatsApp 5198-211-9741. O programa de hoje recebe como convidados para debater esse assunto e expor todas as iniciativas que estão sendo tomadas nesse sentido, as ações do CAU-RS e das entidades profissionais, a Andréa Hamilton Ilha, que é presidente do IAB Núcleo Fronteira Livramento Rivera e também é representante do Fórum de Entidades no Colegiado de Entidades de Arquitetura e Urbanismo do CAU-RS. Também Geofranco Sargento, presidente da APE, Associação Profissional dos Engenheiros e Arquitetos de Santa Rosa, e o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Sul, Tiago Rosman da Silva. Eu quero, evidentemente, agradecer a todos vocês pela oportunidade que a Rádio Arquitetura está tendo nesse momento de levar aos ouvintes todas as iniciativas que o CAU está capitaneando, digamos assim, né, com a participação de todas as entidades nesse momento tão delicado. Então, para nós é um privilégio, uma honra muito grande. Quero dar o meu bom dia a todos os convidados e dizer que teremos um belo programa aí pela frente, com a participação de ouvintes. Enfim, muito obrigado. Então, meu bom dia especial ao presidente do CAU-RS, arquiteto urbanista Tiago Rosman da Silva, a quem eu passo a palavra nesse momento, para depois, enfim, entrarmos no assunto. Bom dia, Tiago, bom dia, Geofranco, e bom dia, Andréa. Bom dia, Alexandre, muito obrigado novamente aí pelo convite. Bom dia, Andréa, bom dia, Gil, nossos parceiros e colegas aí das entidades. Eu queria inicialmente, Alexandre, agradecer de novo, né, a possibilidade de conversar contigo, de participar aí do programa, dizer que nós nos encontramos numa situação dramática, né, ou seja, todos sabem, não é preciso repetir, né, o tema sanitário da pandemia, que vem junto, no nosso caso, com uma crise institucional, uma crise política também, né, que agravam a crise econômica que a gente já tinha anterior à pandemia. Né, estamos, né, ou seja, num mercado que é muito sensível a essas crises. Em geral, ele é o que é mais afetado inicialmente, e às vezes ele demora também, né, para reagir, e o que o CAU está propondo, né, dentro das suas possibilidades, das suas limitações, algumas ações que a gente possa, nesse momento, quem sabe aproveitar essa oportunidade, né, que a pandemia nos oferece, quem sabe tentando reverter esse jogo, que é exatamente ações para mostrar para a sociedade que somos exatamente nós, os arquitetos, os maiores aliados da sociedade nesse momento de reconstrução, de reorganização da vida nas cidades, nas casas. Então, nós estamos com um conjunto de ações, logo a gente vai conversar sobre essas ações, que é a cidade saudável e a casa saudável. Ou seja, nesse momento de pandemia, o que nós precisamos é oferecer mais arquitetura e urbanismo para todas as pessoas, né? Geofranco Sargento, bom dia. Consegue nos ouvir? Bom dia. Perfeito. Seja bem-vindo. Sim, agora sim. Teve uma quedinha, mas agora estamos aí conectados. Prazer poder falar contigo também nessa manhã de quarta-feira. E também Obrigado, dar presidente Tiago, vamos começar o seguinte, uma dúvida não, uma consideração bastante particular, eu acho que pode ser o ponto de partida do nosso bate-papo aqui, e já abrindo para os ouvintes também, né? Algumas comunidades, presidente, durante essa pandemia deixaram de ser invisíveis, o senhor não acha?
aos olhos da sociedade. Parece que agora a sociedade está começando a se perceber como um todo e que existem comunidades, não estou falando do CAL nem dos arquitetos, mas da sociedade em geral, né, que muitas vezes viram as costas para as comunidades e agora que elas estão envolvidas nesse processo todo, parece que acordaram, e concordo com o senhor no que diz respeito que o arquiteto, nesse momento, é o protagonista dessa mudança, o senhor não acha? Eu acho que sim, acho que tem razão, Alexandre. A gente percebe nessa crise um agravamento dessas situações extremas. Uhum. Então, esse agravamento ele ficou ainda mais visível, né, com o tema, ou seja, a recomendação toda é lavar as mãos e ir para casa, e muita gente não tem como lavar as mãos e não tem como ir para casa, ou a sua casa não oferece a segurança que as nossas casas oferecem. Então, eu acho que sim, eu acho que a impressão que eu tenho é que caiu a ficha de muita gente, né, de que é importante a gente começar a trabalhar em prol de toda a sociedade, e o arquiteto é um grande agente disso. Né, levar qualidade de vida para todas as famílias, não só para as que podem pagar pelo nosso trabalho, mas a gente ampliar, né, e ter um serviço que possa oferecer, né, o nosso trabalho também para as famílias de baixa renda. E o tema da cidade, né, o tema da cidade saudável, ele está na ordem do dia, porque também ficou explícito que o crescimento indefinido da cidade é algo que não funciona, a extrema dependência do transporte público é algo que tem que ser revisto, né? Tem algumas propostas muito interessantes já, como é a cidade de 15 minutos, né? Que em 15 minutos da tua casa, a pé ou de bicicleta, tu vai para o trabalho, vai fazer compras, vai estudar. Então, a nova lógica assim, dessa vida de bairro, né, isso, quem sabe, valoriza ainda mais também as cidades médias, né, ou seja, o valor das cidades médias que conseguem, né, é o caso exatamente aqui, né, a gente está falando aqui com Livramento e com Santa Rosa, né, ou seja, qualificar essas cidades que têm um tamanho, que é exatamente o tamanho, né, que as teses que estão sendo elaboradas nesse momento definem como um bom tamanho de cidade, né, que essas dependências e quem sabe, esses exageros das grandes cidades não está presente ainda. Então, e é isso o arquiteto, ou seja, nós é que temos que discutir e elaborar isso junto, obviamente, com outros profissionais e com as comunidades, para encontrar essas saídas, essas alternativas, né? André, nos escuta? Sim. Perfeito. Estão me ouvindo? Isso, bom dia, André. Como está essa situação aí na fronteira, André? Já se tem essa consciência da qual o Tiago fala, principalmente em relação aos profissionais e também à comunidade, de que as cidades pequenas e médias merecem um cuidado especial, porque a partir desse momento histórico, os olhares também se voltam para elas, no sentido de uma melhor qualidade de vida. Como é que vocês estão sentindo isso, André e Geofranco? Bom, eu moro numa cidade que é na fronteira com o Uruguai, né? Então a gente tem umas peculiaridades assim, em relação à nossa cidade, e que a gente precisa trabalhar essas questões em conjunto com a cidade vizinha, que é Rivera, né? E a gente tem feito discussões a respeito dessas questões da qualidade das habitações e da qualidade urbana, né? Isso é uma coisa que preocupa bastante, assim. A gente tem uma fragilidade muito grande nos bairros, né, nas áreas mais carentes, que é comum para as duas cidades, né? Isso se tornou muito evidente durante essa época agora, né? Já é um problema que não é novo, mas com a situação da pandemia, do coronavírus, isso se evidenciou muito mais. Então, é uma questão que a gente vem discutindo caminhos, né, de como melhorar a qualidade de vida das pessoas e também pensar numa forma diferente de desenvolvimento urbano, né? Agora, nessa situação que a gente ficou muito mais frágil, né? Nossas relações, a importância da gente ter uma mobilidade, da gente ter a cidade de 15 minutos que o Thiago fala, que a gente é uma cidade pequena, ela tem um pouquinho mais do que 15 minutos nos deslocamentos, né? Mas a gente ainda consegue, é fácil para nós ainda resolver essas situações porque ela é menor. Né? Mas é uma preocupação que a gente vem discutindo com o nosso grupo, né, nosso núcleo, que
que é um núcleo que congrega arquitetos uruguaios e brasileiros, né, de Livramento de Feira, e também na nossa participação nos conselhos municipais, de tentar levar essas preocupações e tentar achar caminhos, né. Uhum, perfeito. E como é que está essa situação, Geofranco, em Santa Rosa? Segue mais ou menos no mesmo caminho, sabe, que o Thiago comentou também, e que a Andrea também comentou. A gente tem uma cidade que ela é pequena, né, hoje de 70 mil habitantes, mas o centro da cidade sofre igual qualquer capital grande, sabe, que é aquela questão das edificações mais antigas, que já estão ali, fazer uma intervenção nesse espaço, né, tendo que lidar, principalmente com a parte comercial, que é uma parte difícil de lidar, com a parte de empresários. Então, inclusive, esse ano, agora de 2020, seria um ano que a APEA falaria essa questão da mobilidade urbana na cidade de Santa Rosa, né? Então, nós tivemos uma parada nesse tema, e é um tema que a gente vem discutindo há um bom tempo, sabe? E também pelo fato de nós termos uma boa convivência e presente em todos os conselhos municipais de Santa Rosa, a gente está bem a par das coisas que o poder público às vezes não está e o que os pais estão dando como prioridade no momento. Então, seriam essas questões que a gente estaria alinhando esse ano de 2020 e que agora a gente teve que dar uma paradinha. Mas, justamente essa é uma das questões que a gente quer abordar agora com maior intensidade, que é justamente dessa maneira online, a gente começar a fazer esse trabalhar mais a parte da mobilidade urbana da nossa cidade, sabe? Então, e depois tentar implantar, quando a gente consegue, num momento mais viável, começar a implantar todo esse sistema. Assim como o Thiago comentou ali dessa questão da cidade dos 15 minutos, né? A gente sabe, por ter morado também lá na Europa, que praticamente é isso que acontece, sabe? Tipo muito do meio de locomoção é bicicleta. Bicicleta, em 15 minutos a gente vai muito longe mesmo. Isso eu estou falando de experiência própria, sabe? E aqui Santa Rosa se notou, você percebeu também, durante o dia, que muita gente aderiu à questão da bicicleta, sabe? É uma coisa bem interessante, e, sabe? É uma coisa que certamente foi a pandemia que trouxe, sabe? Tipo, o pessoal, sei lá, eu acho que uma maneira de isolamento social, às vezes, tem que se deslocar a algum espaço ou para uma determinada tarefa, faz pelo menos o uso da bicicleta, que ajuda também nessa parte do exercício físico, né? Então, foi uma questão que eu observei, assim, mas a gente está trabalhando nessa questão da mobilidade urbana. Perfeito. Essa questão toda da pandemia, ela evidenciou inúmeras carências que nós sabíamos, evidentemente, que existiam, mas que por uma questão sanitária que se tornou uma questão pública, embora sempre tenha sido, porque refletia diretamente na ocupação dos hospitais públicos, né? Então não tem como negar que é uma questão pública, a questão sanitária. E o CAL idealizou um projeto chamado Nenhuma Casa Sem Banheiro. Gostaria que o presidente falasse um pouco a respeito disso, presidente Thiago, como se chegou a esse projeto, qual foram os dados, os estudos, e como é que tem sido o desenvolvimento e também a parceria com os outros agentes, como o governo do estado e outros parceiros. O Nenhuma Casa Sem Banheiro, Alexandre, ele é resultado de um trabalho que a gente vem fazendo aí nos últimos 2 anos. Tá? Nós temos uma comissão de assistência técnica. Essa comissão recomendou a criação de um gabinete de assistência técnica para tratar desses temas, e o gabinete propôs alguns projetos. Um projeto é o Casa Saudável, que nós temos um convênio, né, agora temporariamente aguardando um pouquinho passar esse pico da pandemia para iniciar lá com Santa Rosa, né, junto com a APEA, junto com a Prefeitura Municipal de Santa Rosa. E temos também um outro projeto que é exatamente para enfrentar o tema da pandemia, que é o Nenhuma Casa Sem Banheiro. Nesse entendimento de que se as pessoas devem ir para casa e lavar as mãos, muitas pessoas têm uma casa que não oferece nenhuma segurança e que não tem acesso à água potável, muitas delas que não têm acesso a um banheiro, né, às mínimas condições de higiene. Então nós conversamos
com o governo do estado, já temos 3 secretarias do governo do estado que são parceiras, com a FAMURS, da Federação de Municípios, ou seja, que reúne todos os municípios do estado, e agora a gente tem uma frente ampliando para a área, assim, para as instituições da área jurídica, né? Então a Defensoria Pública, Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal, tivemos agora um contato muito recente, né, com o Ministério Público de Contas, ou seja, que atua junto ao Tribunal de Contas, para que se agreguem também nesse movimento. E somos parceiros nesse projeto da ONU Habitat, né, que é responsável pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e que tem nos aportado também muito know-how, conhecimento, metodologia para trabalhar. Do que trata Nenhuma Casa Sem Banheiro? É construir banheiros de maneira emergencial agora, e banheiros no sentido amplo, né? Ou seja, o abastecimento da água, o banheiro completo, né, com pia, vaso e chuveiro, pia da cozinha, o tanque de lavar roupa e, obviamente, o destino adequado desse esgoto, né, em fossa, em sumidouro ou em conexão, né, alguma rede de coleta. Então, esse é um projeto que entusiasmou, né, muito esses parceiros, e nós estamos construindo, estamos agora, nessa semana, quem sabe no máximo, nessa semana agora já está mais no final, mas no começo da próxima semana, nós devemos assinar um protocolo conjunto com todas essas instituições para aí sim iniciar a operação, né, desse projeto. E o papel dos arquitetos é fundamental, ou seja, somos nós, arquitetos, que vamos desenvolver os projetos desses, ou seja, a reforma, né, dessas casas que precisam de banheiros. Então, para isso, nós vamos também, né, contar com a parceria das entidades para fazer um edital amplo de seleção dos arquitetos que vão trabalhar, né, nesses projetos. Já existe um mapeamento dessas áreas, presidente? Existe, a gente tem dados do IBGE e da Fundação João Pinheiro que indicam cerca de 11 mil banheiros, 11 mil casas no estado que não tem banheiro. Por outro lado, a gente sabe que tem 400 mil residências que não têm acesso a esgoto. Então, esses 11 mil é um valor subestimado, ou seja, deve ser bem mais, mas a meta que nós colocamos é atender a esse levantamento do IBGE, esses 11 mil banheiros, né, que seriam iniciados agora, nesse semestre, né, esse semestre e o ano que vem, né, conseguir atingir essa meta junto com esses outros parceiros. E tem 3 ações, né, uma ação de projeto, uma ação de compra de material e uma ação de execução da obra, de mão de obra. Então, nós dividimos conceitualmente e vamos operar desse formato. Nós, CAL, entidades, arquitetos, cuidamos dos projetos. O governo do estado faz compras, né, de material em grande escala, o que vai baratear muito essa execução. E as prefeituras, localmente, com a sua mão de obra contratada ou mutirões com a comunidade, organiza a mão de obra. Então, a gente, né, consegue, dessa maneira, resolver o problema, que muitas vezes o problema indicado pelos municípios é a falta de projeto. Às vezes, inclusive, tem recurso, mas não tem os projetos. Então, nós vamos entrar agora com força para providenciar esses projetos e a gente possa enfrentar, né, esse problema, que é um problema muito grave. Eu gostaria de ouvir do senhor, mas também, depois estendendo a pergunta a André e ao Geofranco, qual é a importância das entidades, principalmente naquelas localizadas no interior do estado, para a capilarização desses projetos, a descentralização desses projetos? Eu acho que parte do entendimento conceitual, ou seja, qual é o papel de cada instituição. O CAL, ele não representa os arquitetos, o CAL, ele é uma autarquia na qual os arquitetos são obrigados a se registrar para poder ter acesso ao nosso trabalho, ou seja, como OAB, como CREMERS, como os outros conselhos. Quem representa de forma legítima os arquitetos são as entidades. Então, o IAB, o sindicato, as BE, as associações locais, os núcleos do IAB, muitas associações mistas que a gente tem, Alexandre, que tu conhece, né, as associações de engenheiros e arquitetos, que é o caso lá do Gil, em Santa Rosa. Então, esses colegas, eles têm capilaridade entre os arquitetos locais, têm representatividade, têm legitimidade, né? E o CAL é uma autarquia, ou seja, o objetivo do CAL é o registro e a fiscalização da profissão, por um lado, e, por outro lado, é promover a profissão. Então, promover a profissão, né, através das suas ações, mas principalmente de ações coordenadas e em parceria com outros. Então, a gente tem com as entidades, com as faculdades, com ONGs, com outras pessoas jurídicas, né, sem fins lucrativos. Então,
essa é a nossa intenção, é de reforçar essa rede, né, que é uma rede muito rica que nós temos em todo o estado, né, junto das entidades, e as entidades conhecem a cidade, conhecem a gestão municipal, tem muito mais facilidade de acesso, né? Inclusive sobre esses projetos, a gente vai conversar depois sobre as ações emergenciais aí que estão sendo implantadas pelo Conselho e os projetos especiais, mas antes eu gostaria de ouvir da André e do Geofranco em relação a isso. Eu tenho acompanhado com muita efetividade desde o início da pandemia que há um envolvimento muito grande, posso até dizer, dos profissionais em ações voluntárias, né, em outros projetos para auxílio a outros profissionais. Como vocês no interior estão vendo esse movimento? Vocês sentem que também no interior os arquitetos estão preocupados e se engajando nesses projetos? Porque daqui a pouco a gente vai falar dessas ações que o CAL, né, vai estar propondo e que atinge diretamente essas iniciativas. Como é que é isso no interior do estado, André, aí na tua região da fronteira? Bom, desde o início, né, da pandemia, a gente vem acompanhando ações diversas, né, da própria comunidade. Em primeiro momento, a preocupação foi com o bem-estar imediato das pessoas, né? Então, tiveram muitas doações que a gente conseguiu fazer algumas ações junto com a Defesa Civil. Agora a gente está montando uma coordenação, né, dessas ações de voluntariado junto ao Conselho de Habitação. Mas agora a nossa preocupação maior é mais estrutural, né? A gente, em função dessas ações do próprio CAL, né, de tentar levar para as pessoas uma melhoria de vida mesmo, né, que seja permanente, que não seja só nesse momento. E essa ligação entre as ações do Conselho e a nossa cidade vai ser feita através da entidade, que é quem tem conhecimento local, né, que vai disponibilizar os profissionais que estão dispostos a ajudar e que conhece as precariedades, os bairros, né, onde se localizam os maiores problemas. É porque a gente tem essa participação nos conselhos municipais, tem diálogo com o poder público, então isso facilita bastante, né, que as coisas aconteçam. E essa é a nossa expectativa, né, de poder fazer disseminar essas ações todas dentro do nosso município. E aí, Geofranco, em Santa Rosa e região? Bom, a gente está trabalhando bastante, Alexandre, aos profissionais, sabe, aos arquitetos e aos engenheiros. Outra questão também que em Santa Rosa é que a construção civil ela não parou, né? Ela foi minimizado, foi diminuído o pessoal em obras, foi adotado todos os sistemas de segurança, mas ela não parou. Então isso para Santa Rosa é um grande trunfo, assim, na verdade, porque a economia continuando nesse setor da construção civil. É o setor nós temos muita questão do agronegócio aqui em Santa Rosa também. E a construção civil é o outro negócio que nós temos que é forte. Então, o município não parou a construção civil. E isso nos ajudou muito, sabe? Agora, questão aos escritórios de arquitetura, todos tiveram que se readaptar. Tiveram que fazer home office, tiveram que manejar equipes, tiveram que fazer várias... E também através fazendo consultoria, fazendo cursos para se atualizar agora nesse momento, sabe, para novos sistemas de trabalho. A gente tem o grande, que é o Sebrae também, que ele está num projeto bem legal aqui com os arquitetos, sabe, que é uma coisa bem interessante. Então, ele nos favoreceu bastante nesses momentos, justamente para fazer a questão de cursos e consultorias online, que a gente faz um grupo de profissionais que trabalha junto com esse grupo. Então, assim, a gente consegue diminuir os custos para fazer essas consultorias, né? No apartado, eu vou dar mais ou menos o apartado geral, que ontem, inclusive, nós estávamos fazendo uma matéria para uma revista aqui, que na parte dessa de autônomos, nesse suporte de escritórios de arquitetura e também a questão das obras. No institucional também, o pessoal teve que se remanejar para todo um sistema de
de trabalho online, né? E também eles têm muito medo da questão da evasão escolar, né? Que é uma coisa que tem que controlar muito bem. Então, eles estão trabalhando muito bem essa questão. Todas as instituições de ensino em Santa Rosa estão levando para esse mesmo lado. A questão da prefeitura municipal, nós também, eles tiveram que ser remunerados, fazendo rodízios, fazendo várias questões que também não param no sistema, sabe? Porque nós acreditamos muito aqui, a APEA, em uma questão de... Quanto mais agilidade nós tivermos projetos e toda essa questão que desenvolve a nossa cadeia produtiva, mais rápido vai ser liberado financiamentos e a gente consegue dar a volta mais rápido na nossa economia aqui no momento, né? Então, elas estão funcionando, sabe? Então, mas todas com o apoio, com as suas devidas precauções. Então, na verdade, o nosso apoio está sendo bastante nessa frente. A associação está trabalhando muito com os profissionais de todas as áreas onde a gente pode interferir para que as coisas aconteçam de uma maneira apropriada, sabe? Sim. Perfeito. Nós estamos tendo aqui alguma oscilação no áudio, mas estamos conseguindo entender. Nosso querido João Franco Serginho, da APEA de Santa Rosa. Presidente Thiago, um dos viés dessa pandemia é o fato dela ter atingido também os profissionais nos seus rendimentos, né? Durante esse período todo, ficaram evidentemente aí ficamos sem obras, ficamos aí nesse isolamento. Eu acho que meio que nesse sentido vai a pergunta da Letícia Klagenberg, arquiteta, vou colocar aqui na tela para nós. Ela pergunta o seguinte: o que o CAU está fazendo em relação à anuidade 2020, visto que há inúmeros arquitetos sem rendimento algum? O CREA, entre aspas, empurrou a anuidade para o final do ano. Quais são as medidas que o CAU está tomando, presidente? A crise pegou todo mundo, ou seja, a nossa área já não é uma área na qual circula muito dinheiro, ou seja, nós não cobramos muito pelo nosso trabalho, né? Essa é uma luta também do Conselho, das entidades, é uma luta permanente de valorização profissional, e a crise agravou, né, esse tema. Nós estamos na esfera nacional, junto com diversos outros conselhos, buscando esses auxílios governamentais, né, para as profissões, ditas profissões liberais, né? Então, arquitetura, engenharia, né, também médicos, advogados que têm consultórios, que têm escritórios, e não encontra muita receptividade no Congresso, ou seja, é um entendimento, me parece, dos deputados e senadores, né, e do governo, de que não precisa esse apoio. Então, nós aqui no Rio Grande do Sul estamos buscando algumas ações alternativas, como essas frentes de financiamento e de empréstimos. Agora, obviamente, né, se tu está sem dinheiro, vai pedir empréstimo, em algum momento vai ter que pagar. Então, são paliativos, quem sabe, para emergências. Né, a gente está fazendo um esforço grande, né, junto a alguns bancos, né, ou seja, Unicred, Banco do Brasil e outros, né, que nós estamos buscando. Com relação especificamente às anuidades, nós propusemos aqui no Rio Grande do Sul e em outros estados, né, nós temos um fórum de presidentes, a gente propôs a redução da anuidade do ano de 2020 e também que ela fosse paga só em setembro. Né, o que nós conseguimos do CAU-BR foi a manutenção dos valores, ou seja, não deram desconto, e o pagamento agora em julho. Então a gente vai seguir brigando por isso. Né, o desconto que a gente propôs era um desconto de 4 meses, ou seja, abril, maio, junho e julho, que é o período que vai ser o período mais grave da pandemia, né, os arquitetos não pagarem. Então é como se fosse um desconto aí, né, desses meses na anuidade desse ano, e obviamente os que já pagaram agora, né, teriam esse desconto no ano que vem. Então a gente segue brigando por isso. É muito difícil essa relação nossa com o CAU-BR, porque é o CAU-BR que define essas questões de pagamento. Né, desde o começo do ano passado, né, nós temos algumas demandas também com relação aos valores de anuidade, de RRTs, propostas que nós fizemos, depois foram encampadas pelo CAU de todos os estados, e mesmo assim a gente não conseguiu ainda sensibilizar, né, o CAU-BR, e acho que é o momento também de uma campanha nossa, né, para que o CAU-BR seja mais sensível. Então, por exemplo, o tema da isenção das anuidades para pessoas jurídicas. Então, eu sou arquiteto, né, no meu escritório nós somos 5 sócios, cada um de nós paga anuidade, e nós pagamos também a do escritório.
ou seja, a empresa paga anuidade também. E muitos colegas nossos têm uma empresa sozinho ou com 2 sócios e pagam também uma anuidade. Isso não faz sentido, ou seja, a empresa não é um profissional, quem tem que pagar a anuidade é o profissional, que mantém o conselho, né, que ajuda o conselho a realizar as suas atividades. Então, nós temos, desde o ano passado, né, a gente segue insistindo, reapresentamos agora, a isenção das pessoas jurídicas, ou seja, a pessoa jurídica paga lá, sei lá, uma taxa de inscrição e depois não paga mais. Não faz sentido, né, a empresa pagar todo ano, além do arquiteto. Né? Então, isso é um erro estrutural, né, que infelizmente não está na nossa mão a reversão, né, dessa decisão, mas está na nossa mão a pressão para que isso aconteça. Então, a gente tem buscado, né, sabendo aí das dificuldades dos colegas, que é a dificuldade nossa também, de todos nós, né, que somos arquitetos. Então, a gente tem sim, ou seja, conseguiu adiar, mas não conseguiu ainda rebaixar o valor da anuidade desse ano. Mas é um objetivo. Até o seguinte comentário da própria Letícia versa a respeito disso também. Eu ainda tenho que pagar 2 anuidades, pessoa física e pessoa jurídica, que é o que é importante salientar, eu acho, nesse momento, presidente, que o CAU-RS não está inerte em relação a essa situação. Ele tem tomado as medidas, tem tomado as providências, tem feito as reivindicações, e a gente sabe, né, que muitas vezes são estágios superiores que acabam emperrando o processo, né? Mas então é bom deixar claro para a audiência que o CAU-RS tem se mobilizado. Eu acho que isso que tu falou é muito importante também, Alexandre, porque muitas vezes isso também é usado para tirar o corpo fora. Então, isso não é comigo, é lá com Brasília, não tem nada a ver com isso. Não, a gente está trabalhando, a gente está buscando fazer pressão, a gente está construindo propostas viáveis, né? Ou seja, essa queda de arrecadação, ela pode ser, obviamente, ela vai ser compensada pelo registro das empresas. Tem uma quantidade enorme de empresas de arquitetura que não está registrada. Por quê? Porque vai ter que começar a pagar a anuidade todo ano, e a gente sabe que isso pesa. A anuidade é R$500, não é pouco dinheiro. Isso pesa para os arquitetos. Então, a gente está nessa luta, mas é algo que realmente não está na nossa mão, mas é responsabilidade nossa fazer pressão, né, e fazer um movimento nessa direção. Né? Antes de a gente partir para o próximo assunto aqui, deixa eu só mandar aqui alguns alôs para o pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo pela rádio. Então, a nossa querida Jéssica Neves está participando, dizendo que ótima pauta. Também o Tarek Aladim, dando bom dia a todos aqui que estão participando da live. O Davi Luther também dando bom dia. Obrigado pela audiência de todos vocês. Através aqui do controle da Rádio Arquitetura, quero mandar um abraço a todos que estão acompanhando essa live, os nossos amigos em Estância Velha, no Rio Grande do Sul, Santo Ângelo, Porto Alegre, Santa Rosa, Santa Maria, na cidade de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Cachoeirinha, Cambuí, Minas Gerais, Lajeado, Montenegro, Goiânia e também Curitiba, Nazaré da Mata, no Pernambuco, Santa Cruz do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, e outras cidades também espalhadas pelo Brasil e pelo Rio Grande do Sul. Lembrando, pessoal, que vocês podem interagir conosco através do nosso WhatsApp 51982119741, mandando suas perguntas, então através do Facebook da Rádio Arquitetura e no Facebook do CAU-RS, mandando também seus comentários e as suas perguntas. CAU lançou edital de ações emergenciais, voltada a propostas para iniciativas que são relacionadas à arquitetura e urbanismo, com cotas de até 3 e até 6 mil reais, que é uma preocupação justamente sobre o que a gente conversava agora há pouco, as dificuldades que estão sendo enfrentadas pela profissão durante essa pandemia. Que ações são essas, presidente? É um conjunto de ações, o edital é a primeira delas, já foi lançado agora na segunda-feira, e é um edital voltado para ações diversas iniciativas, de eventos, de publicações, de debate, discussões, ações de solidariedade e outras que são lideradas pelas entidades, né, de arquitetos, pelas faculdades de arquitetura, por ONGs e por outras pessoas jurídicas sem fins lucrativos, ou seja, é uma possibilidade muito ampla, e nós sabemos que nesse momento o trabalho muitas vezes é um trabalho voluntário,
e esse trabalho voluntário se enfrenta a uma necessidade nossa de trabalho no escritório, ou seja, de trabalhar, né, de ganhar dinheiro para poder pagar as contas. Então, esse é um apoio para que a gente possa seguir e ampliar a realização dessas ações por parte principalmente das entidades, mas, como eu falei, é um edital que está aberto, é mais amplo. Né? São R$120 mil em cotas de 3 mil ou de 6 mil, né, para apoiar a realização dessas atividades. E a pretensão nossa é exatamente fazer com que a sociedade enxergue o arquiteto, né, consiga ver a necessidade do arquiteto e o potencial do arquiteto nesse momento agora de recuperação e de enfrentamento da pandemia. Então, são ações não presenciais, né, e ações que visem exatamente valorizar o nosso trabalho, né, e mostrar para toda a sociedade a importância do arquiteto, né, as nossas atribuições, as nossas atividades, né, para promover uma cidade mais saudável, uma casa mais saudável. Essa é uma das ações, né, que é o edital que foi lançado agora. Tem outras, né, nós vamos lançar em breve um concurso de ideias. É um concurso de ideias com 2 categorias, uma categoria de estudante e uma categoria profissional, então, ou seja, para quem ainda está na faculdade e para os colegas arquitetos. E são 5 temas, né, é a cidade saudável, o bairro saudável, a casa saudável, o espaço de trabalho saudável e o equipamento público de educação e saúde saudável. Então, 2 categorias, arquitetos e profissionais e estudantes, 5 temas, né, e a gente vai ter 5 prêmios em cada categoria. Então, vão ser 50 premiados, né, os prêmios, se não me engano, os valores para os arquitetos é 3 mil e para os estudantes é R$1.000, é algo assim são os valores, a gente ainda não divulgou, a gente ainda está terminando a elaboração, né, do edital, mas a ideia também é a gente conseguir, num espaço curto de tempo, ter um catálogo de soluções, né, e de ideias para valorizar a nossa cidade, para valorizar, né, o nosso trabalho, né, perante a sociedade. Então, obviamente, a gente vai contar aí com o apoio, com a participação, né, espera, né, poder ter o entusiasmo dos arquitetos nessas propostas. E o edital de ações emergenciais, obviamente, é para apoiar as entidades nesse momento, né, que tenham condições, né, de realizar suas ações e de estreitar essa parceria com o CAL. Eu quero tocar num ponto, e daí eu gostaria de ouvir também a André e o Geofranco, puxar um viés da fala do presidente e trazendo muito da minha experiência à frente aqui da rádio durante esses 5 anos, mas ainda com uma visão bastante de leigo, né, de cidadão leigo, mas que eu acredito que seja uma visão que talvez traduza o que boa parte da comunidade pensa. Então eu pergunto a vocês, começando pelo André, talvez, todos esses envolvimentos, essas ações que o CAL está propondo, no teu ponto de vista, André Geofranco, eles podem contribuir para a valorização da atividade profissional de arquitetos e urbanistas perante a sociedade, porque, desculpem a franqueza, mas é o que eu sinto ao longo desse tempo, a sociedade muitas vezes não tem consciência completa do papel do arquiteto urbanista dentro da sociedade. Muitas vezes se restringe a um projeto, a parte estética do projeto. Vocês, no pensar de vocês, essas ações podem vir a trazer uma outra face do arquiteto a ser reconhecida pela sociedade, André? Eu acredito que sim, né? O papel do CAL como fiscalizador da profissão, né? Com essas ações tira um pouco o foco da obrigação de se ter um arquiteto atuando, mas de demonstrar a importância do trabalho que ele desenvolve para a sociedade. Então, acho que todas as ações são muito válidas e sim traz visibilidade para o nosso trabalho e de como a gente pode contribuir para a qualidade da cidade, a qualidade de vida das pessoas nas nossas casas, através do nosso trabalho, do nosso projeto, da nossa... acredito que sim. E traz essa visão um pouco diferente, né, do trabalho do CAL, do próprio CAL, na questão da fiscalização. De não ser só punitiva, de estar cobrando porque é exigido por lei termo profissional, né, na obra, mas sim destacando a importância do trabalho que ele desenvolve. Eu acho que isso é bem importante. Geofranco?
Sim, Alexandre, com certeza. Eu acho que essa questão é uma questão, inclusive, que nós, no interior, né, que as pessoas ainda não têm muita consciência do que faz, sabe? Tipo, é aquela questão que ainda está muito enraizada de que era mais um engenheiro civil, né? Então, o verdadeiro papel do arquiteto não estava muito claro, ele não está do interior, entende? Então, eu acho que isso aí, e essa questão da valor profissional, que é justamente que nós estamos Gianfranco, a gente está com uma certa trazer isso, sabe? Gianfranco, a gente está com uma certa dificuldade. Fazer as pessoas entenderem qual é o verdadeiro papel do arquiteto, sabe? Esse apoio que o CAU nos dá através de editais, que às vezes isso só nos favorece, sabe? É uma questão que nós estamos trabalhando. Pergunta ao presidente Tiago. Presidente, toda essa situação e principalmente a conscientização da necessidade dessas comunidades por ações sanitárias, ações estruturais, tá? Pode-se abrir uma frente de trabalho para arquitetos e urbanistas que até então não era considerada, ou o senhor não percebe isso? Ou essa frente já existia e não era explorada? Qual é o seu entendimento a respeito disso? Eu acho que já existia de forma ainda muito tímida e desarticulada. E a pandemia agora permitiu com que esses colegas se organizassem em coletivos, em grupos, para atuar em conjunto. Então a gente percebe uma série de iniciativas, né, no Estado, no Brasil inteiro, né, dos coletivos de arquitetos que se organizaram para enfrentar a pandemia, para fazer o mapeamento, né, das ações, né, para buscar arrecadação, né, de mantimentos, de material e etc. Então, né, nós estamos divulgando, né, no site do CAU algumas dessas ações, né, então Urbanistas contra o Corona, uma rede que reúne já mais de 200 arquitetos aqui no Rio Grande do Sul, né, que tem atuado nesse sentido. Também um grupo de colegas arquitetos que tem trabalhado junto aos hospitais para melhorar os ambientes, né, dos hospitais, principalmente os ambientes de descanso, né, dos profissionais da área, né, da saúde. Então, a gente tem aí uma dezena, pelo menos, de boas iniciativas e que elas vêm chamar atenção, elas vêm colocar o foco agora na necessidade do arquiteto atuar exatamente onde ele não atua, porque essas famílias, né, ou seja, essas pessoas em geral não têm recursos, né, para pagar pelo nosso trabalho. Então, a lei de assistência técnica agora ela é uma urgência a sua implantação. Ou seja, nós temos que trabalhar de forma remunerada para essa população também, né? Então, nenhuma casa sem banheiro, casa saudável, né, o gabinete de artes do CAU, ele vem para buscar, incentivar, fomentar e que a gente realmente implante, né, uma política, né, de assistência à moradia que seja efetiva. Porque a moradia, Alexandre, ela é um direito constitucional, assim como saúde, educação, segurança. Né? E para a saúde nós temos um sistema de saúde, para a educação nós temos desde creche até universidades públicas, na área da segurança nós temos, né, todo o sistema de justiça, polícias, defensoria pública, e para a moradia não tem. Ou seja, nós arquitetos não temos como trabalhar, né, para a população que não pode nos pagar. Então nós temos que sim construir essa alternativa, construir esse sistema de atendimento à melhoria da moradia. Todas essas questões que o senhor citou, elas estão sob a tutela também do Estado, né? São direitos constitucionais que estão sob a tutela do Estado e, convenhamos, né, presidente, nem todas, ou a grande maioria, funcionam como deveriam, né? Ou funcionam com uma defasagem muito grande, ou ineficiência, enfim. Como tem sido nas iniciativas do Conselho em que o Estado é parceiro ou depende do Estado, como tem sido essa relação com o poder público? Eu vejo assim, acho que essa é outra ficha que caiu para muita gente, que é a importância do Estado. Né? Ou seja, o Estado mínimo, o Estado enfraquecido, ele não gera uma sociedade forte e coesa.
Esse equilíbrio entre a iniciativa pública e a iniciativa privada é fundamental para o desenvolvimento, para a prosperidade de toda a sociedade. Não é só um, nem só o outro, que pode ser responsável pelo desenvolvimento de toda a sociedade. E quando nós criticamos, e muitas vezes com razão, Alexandre, a escola pública, né, ou o SUS, a gente critica para que ele melhore, para que esse sistema melhore, não para que ele deixe de existir. Então a gente tem que fazer uma diferença entre essa crítica. Eu me lembro no tempo do início lá do Minha Casa Minha Vida, nós arquitetos criticamos muito Minha Casa Minha Vida. Por quê? Porque ele repetia alguns erros do BNH, de outras épocas, mas a gente criticava não para que ele acabasse, criticava para que ele ficasse melhor. Então, a crítica que nós temos que fazer hoje ao sistema, né, público de saúde, de educação, de segurança, é para que ele melhore, para que ele sirva melhor ao conjunto da comunidade. E, obviamente, nós temos que construir um sistema público de atendimento e de promoção da moradia, né, do espaço público de qualidade. Isso também é urgente. E essa não é uma missão, né, privada. Obviamente, podem ter e devem ter parcerias entre público e privado nesse sentido, mas essa é uma obrigação do Estado, das nossas instituições, né, de Estado, tanto, né, legislativos, executivos, né, e no âmbito do judiciário também. E essa costura que a gente vem fazendo, eu te falo para vocês aqui, ou seja, eu faço esse depoimento, a receptividade que a gente tem a essas nossas demandas, ela é muito grande, muito positiva. Então, a impressão que eu tenho é que a gente nunca fez esse movimento antes. As entidades sempre tentaram, mas as entidades elas têm um poder limitado de ação. As entidades agora, junto com o CAL, junto com outras instituições, junto com a sensibilidade em alguns órgãos de governo, junto com a sensibilidade da FAMUR, dos municípios, a sensibilidade do Ministério Público, que esse sim lida diariamente com temas que são muito próximos aos nossos. Então, tem sido um movimento muito interessante. E, obviamente, os frutos a gente vai colhendo no tempo, né? Mas a gente está plantando muito bem essa muda, ela está muito bem plantada e eu acho que ela vai conseguir crescer, né, para que a gente tenha bons resultados aí no futuro próximo. André, tu consegue sentir esse fortalecimento das instituições durante esse período? Qual é a tua experiência em relação ao IAB? Eu sinto, sim, é bem importante, né, a nossa participação nesse momento. Até uma coisa que eu queria destacar em relação ao que o Thiago falou ali, do papel do Estado, né, que é bem importante, agora a gente percebe isso, do Estado ajudar nessa questão do diminuir essas desigualdades sociais que existem na cidade, né. E essas desigualdades, elas se tornaram muito evidentes e que afetam a todos, né? A gente percebe agora, em função da pandemia, que um problema que acontece num bairro atinge toda a população. Então, isso é uma coisa bem importante, assim, né, da gente destacar, da importância do Estado se colocar nesse sentido de tentar minimizar essas desigualdades. E a nossa entidade sente, assim, que o apoio do Conselho, né, que é um órgão maior, nas nossas ações, também fortalece para que a gente se coloque à disposição para trabalhar junto com a iniciativa privada, junto com o município, né, é bem importante esse apoio, assim, fortalece até as nossas discussões. A gente tem feito reuniões virtuais, né, com muito mais frequência do que antes, e a gente percebe que tem um caminho que a gente vai conseguir contribuir mais agora, né, do que antes, por esse apoio todo que a gente está recebendo e toda essa discussão que está sendo feita. Eu vou colocar aqui no ar o que diz a Marisa Potter. O CAL-RS tem feito um grande trabalho para alavancar e valorizar a profissão que hoje é entregue através dos programas que estão sendo lançados pelos editais, ao mesmo tempo que reduz despesas internas em meio à crise. É o que fala aqui a Marisa Potter, presidente, comprovando a importância, né, dessas medidas nesse período. E já avançando um pouco na sua análise a respeito do que ela fala, gostaria que também o senhor falasse um pouquinho do concurso público Unidade Sanitária, que é um concurso que será exclusivo para profissionais. Então, primeiro, um abraço
Abraço aí para a Marisa, né? Obrigado pelo reconhecimento, é uma nossa parceira também nessa construção. Né? Eu queria comentar, a pandemia afetou muito o CAL, né? Ou seja, o planejamento, né? E os aspectos financeiros, ou seja, essa queda de rendimento dos arquitetos afeta diretamente o CAL, né? Porque a nossa arrecadação ela vem de anuidades e de RRTs. Então, nós também fizemos um contingenciamento, infelizmente, tivemos que cancelar ou suspender diversos projetos em andamento, né? Então, os 2 escritórios, né, que faltam ainda, a gente fazia, na sexta-feira passada, a gente teria inaugurado de Caxias, né, e no final desse mês, né, inauguraríamos o de Passo Fundo, né? Então, a gente agora vai passar para o segundo semestre, a gente vai inaugurar ainda antes do final do ano, os 2, mas é uma pena, né, que isso aí nos atrapalhou, né? Cancelamos também diversos eventos importantes, né, de valorização e de discussão dos temas da profissão, né? Ou seja, suspendemos, no fim, uma série de outros editais, né, que, de alguma maneira, a gente vem compensar pela edição desse edital. E esse que tu me perguntou, Alexandre, essa é uma ação que ela é complementar ao Nenhuma Casa Sem Banheiro. Né? Nós vamos fazer um concurso público, aí sim, de projetos, um concurso público profissional, para trabalhar projetos padrão para os sanitários, para as unidades sanitárias, né? Abastecimento de água, caixa d'água, o banheiro, a pia da cozinha, a pia do tanque, a fossa, o tanque séptico, etc. Para baratear, para que seja mais rápido de construir, para que a gente incorpore tecnologia sustentável, para que a gente incorpore o pré-moldado, para que a gente melhore e qualifique essa unidade, para que ela seja mais barata, mais rápida, mais fácil de construir. E o concurso ele é principalmente adaptar esse projeto padrão, que é um projeto simples, ou seja, um projeto de um banheiro é algo simples. Agora, adaptar ele à realidade de uma casa existente, né, num bairro afastado, numa favela, numa área mais que tem mais densidade, né, numa área rural, esse vai ser o grande desafio. Como que nós conseguimos construir essas unidades sanitárias a partir de um projeto padrão que os arquitetos vão propor e adaptar esse projeto padrão às diversas condições, porque tem casas que têm o banheiro, mas não tem a pia da cozinha, né? Ou então não tem a caixa d'água e o abastecimento de água potável é intermitente. Então, essas soluções de adaptação desse projeto à realidade das famílias onde elas moram vai ser o grande desafio, né, desse concurso. A pretensão nossa é selecionar cinco projetos, os 5 melhores, desenvolver esses projetos como projeto executivo, né, e conseguir parceiros, e aí nesse caso parceiros privados, né, para que a gente possa construir esses 5 protótipos, e esses 5 protótipos eles ficam à disposição de todos os arquitetos que vão trabalhar no projeto de Nenhuma Casa Sem Banheiro. Ou seja, é mais repertório, é mais condição que esses arquitetos vão ter de atender melhor a população. Então, também é um concurso que a gente já conseguiu aí parcerias, o Habitat é um que é parceiro, né, e outras parcerias aí na área do Estado e dos municípios, para a gente promover e qualificar essas soluções de projeto, que muitas vezes falta um bom projeto, né, e tem um recurso, né, então nós temos recursos, nós já nessa conversa com esses outros atores, nós já identificamos recursos em várias fontes que não são usados. É o fundo do idoso, né, é as multas ambientais, são recursos de fundos de habitação nos municípios, que muitos municípios têm e acabam não dando um destino adequado para esse fundo, entre muitos outros. Ou seja, existe recurso, se a gente conseguir organizar a operação, o funcionamento dessa proposta. E é nisso que nós estamos colocando muito empenho, os colegas do CAL, né, junto com técnicos aí dessas outras instituições que eu te comentei. Sabemos da importância e também sabemos das atribuições do CAL, né? Mas eu lhe pergunto, provavelmente em algumas áreas da comunidade não exista a infraestrutura que é de responsabilidade do governo, do poder público. Então, um projeto incrível como esse, de Nenhuma Casa Sem Banheiro, da unidade sanitária, muitas vezes não pode ser colocado em prática porque são locais desabastecidos de água, por exemplo.
Eu sei que talvez não seja uma das atribuições do CAL, mas o CAL, pela importância na representatividade da categoria, sendo talvez não, com certeza o maior órgão da categoria, ele pode atuar como interlocutor com o Estado para promover a melhoria de qualidade de vida nesse sentido, Thiago? Eu acho que sim, é exatamente esse o nosso papel, Alexandre. Nós não temos recurso, ou seja, o recurso do CAL é o recurso dos arquitetos. Ele é limitado, né, e o que nós temos buscado é usar esse recurso para potencializar as nossas ações. Então, por exemplo, nesse caso que tu falou, nós já identificamos que a Corsã tem um recurso para poços artesianos, onde não tem abastecimento de água. Então, a gente pode pegar esse recurso de poços artesianos para fazer os poços, mas também os banheiros, as unidades sanitárias dessa comunidade que vai receber esse poço artesiano. Então, acho que nosso papel, o nosso recurso é limitado. Então, o nosso papel é o papel de articular e de conseguir montar esse quebra-cabeça, amarrar essas pontas que estão soltas, para que o sistema funcione no benefício das famílias que precisam, né, e beneficiando também os profissionais e toda uma cadeia produtiva aí dessa microarquitetura, microconstrução civil, que é muito presente nos bairros de periferia, sem a participação dos arquitetos. E nós agora queremos que seja com a participação, porque nós agregamos qualidade, segurança, né, agregamos também economia, né, fazendo bem feito. Sim, sim. Eu vou ler aqui o depoimento da Jéssica Neves, porque como estamos aqui também fazendo a transmissão pelo site da rádio, o pessoal não tem acesso ao Facebook, então vou falar aqui o que nos manda a Jéssica Neves. Não vou botar na tela porque é bastante, não vai caber, mas enfim. Diz o seguinte, a Jéssica Neves: estamos integrando a rede de urbanismo contra o Corona RS, que o CAL também integra e apoia. Tem sido incrível ver tantos arquitetos e urbanistas trabalhando juntos. São entidades, instituições, estudantes e profissionais do país inteiro em busca do mesmo objetivo. É muito gratificante ver que estamos exercendo a nossa função social enquanto arquitetos e arquitetas e também a nossa cidadania. Fazemos parte de um grupo privilegiado e é muito importante nossa devolutiva para a sociedade. Além dessa rede, tem outros tantos movimentos acontecendo, como o Arquijuntos e Arquitetos Voluntários. Isso, com certeza, está quebrando muitos paradigmas relacionados à profissão, como comentaram anteriormente. Então, está aí o depoimento da Jéssica, ela que faz parte de um desses movimentos, né, a Rede Urbanismo contra o Corona RS. Então, mandar um grande abraço aí para a Jéssica e também para Júlia Rolim. André, vocês têm sido procurados por esses movimentos aí também na fronteira? Como é que vocês têm acompanhado isso daí? Não, na verdade, a gente não tem, assim, movimentos específicos trabalhando, né? A gente tem, assim, associações de moradores de bairro que desenvolvem ações que já vinham trabalhando, né, e estão agora colocando seus esforços nessa questão do enfrentamento, né? Então, a gente acompanha esses movimentos e tenta fazer uma coordenação até para que as coisas aconteçam, né? Para que todos tenham acesso, e é isso. Não tem, assim, não que a gente tenha assim, a gente é procurado pelo pessoal das universidades e a gente acaba coordenando todas essas ações e divulgando para as ações nos bairros, o que está acontecendo, né, nesse sentido, assim, tentando coordenar. São muitas ações, as pessoas são muito solidárias, todas querem ajudar, então essa coordenação nos pareceu ser mais importante para que as pessoas realmente tivessem acesso a tudo isso. Então, às vezes a gente direciona até para o próprio município, para assistência social, né, alguns serviços específicos que são procurados, e tenta trabalhar dessa forma, assim, como a gente tem feito aqui. Tiago, eu li agora há pouco o depoimento da Jéssica Neves, que é uma jovem arquiteta, né, e nós temos aqui na rádio um público bem sólido, formado por esses profissionais que estão iniciando a carreira. No teu entendimento, tu acha que esses profissionais eles já podem chegar no mercado, Tiago, com uma mentalidade um pouco diferente de gerações anteriores, principalmente em relação à área social?
Eu não tenho a menor dúvida, Alexandre. Eu ouvi de muitos professores, né, quando eu era estudante, que arquitetura para pobre não é arquitetura, não precisa. A gente tem que estudar arquitetura para fazer, né, grandes edifícios, para fazer, né, os monumentos, para fazer as casas maravilhosas e tal. E eu ouvi isso de professores. Eu duvido hoje que tenha professor que fale isso ainda. Ou seja, entre os professores já houve essa evolução, felizmente, e eu vejo que os estudantes, os jovens arquitetos hoje, têm uma atenção muito grande para esse tema. Ou seja, é uma atenção, uma vontade de trabalhar nessa área, e eu percebo também que é um mercado que está se expandindo. Mercado como atuação profissional, existe espaço, existe mais sensibilidade na população também, né? Comparado, né, com décadas, anos anteriores, a gente percebe que existe sim mais sensibilidade, mais entendimento hoje, né, da sociedade para a importância do nosso trabalho. E essa é uma pressão que ela vem também dos arquitetos. Nós queremos trabalhar nessa área, nesse tipo de atuação. Né? Ou seja, se nós queremos, a gente tem que fazer com que esse mercado ele exista, ele se organize, né, trabalhar para os coletivos, para os movimentos, para as cooperativas, né, e também, obviamente, criar esse sistema público, que é o tema da lei da ATES. Né? Ou seja, além de um mercado privado, né, para baixa renda, nós temos que criar também um sistema público. Eu acho que está muito melhor, eu vejo as ações aí da FENEA, dos estudantes, dos diretórios, né, muita coisa nesse sentido, o que nos dá uma esperança. Né? E, por outro lado, também é a salvação da nossa profissão, né? Porque o mercado tradicional de arquitetura ele está colapsado, ele já tem profissionais suficientes para atender a esse mercado. E nós temos que ampliar esses mercados agora, tanto público, né, como privados. Só tive que me ausentar aqui um minutinho, porque tivemos uma queda na nossa luz. Eu vi que caiu a luz. Cadê, Alexandre? Fiquei no escuro aqui, mas enfim. Eu queria saber se o João Franco está conseguindo nos ouvir. Acho que ainda não. Alexandre, agora estou ouvindo. Perfeito. João Franco, como tu vê essa questão dessa renovação da arquitetura por esses jovens que estão entrando no mercado de trabalho e já vindo com essa mentalidade, muitas vezes, muito determinados em fazer uma arquitetura com um cunho social muito forte? Isso tem acontecido aí na tua região também? Como é que tu está enxergando esse movimento? Sim, isso acontece. Principalmente é que antes nós não tínhamos em Santa Rosa uma faculdade de arquitetura, né? Agora nós não temos. E a gente sabe que a cidade muda totalmente o conceito da arquitetura no momento que tem uma faculdade instalada na cidade, né? Porque a cultura da arquitetura acaba mudando, né? Esses alunos levar esse conhecimento para os seus pais vão passar para os seus irmãos, sei lá. Então acaba virando uma cadeia de cultura da arquitetura. Então eu acho isso fundamental. E claro, como o Thiago falou, com todo esse apoio, sabe? Na verdade, o conselho ele é fundamental nessa parte também, né? Essa questão aí de falar que arquiteto é para ricos, isso é uma coisa bem normal de se escutar, sabe? Eu não vou contratar um arquiteto porque eu não consigo pagar. É super, super normal. E no momento que a gente começa a trabalhar em dessas ações, que a gente consegue trabalhar mais essa classe desfavorecida o papel, como as coisas acabam mudando muito a cultura, sabe? E as pessoas começam a entender que o arquiteto não é só fazer casa para rico, não, na verdade é nós que somos, na verdade, os mais aptos para desenvolver justamente esses projetos sociais de uma maneira mais eficiente, de uma maneira econômica, de uma maneira funcional. Então eu acho que isso aí é fundamental. E nós, como entidade, nós temos esse papel também, né, de pegar e dar todo esse suporte, tá? Tanto para o conselho, passando as informações que a gente tem e também os benefícios que o conselho, às vezes, nos libera, chamadas públicas, lado a lado com a instituição de ensino, né? Então, a gente acaba
trabalhando de uma forma ampla, não esquecendo também a Prefeitura Municipal, como o Thiago bem sabe, a gente já em Santa Rosa já ia implantar o ATS, né, o Casa Saudável, a gente só deu essa pausa, esperando renovar, que a gente já trabalhou em parceria com todas essas entidades. Prefeitura Municipal, Instituto Federal, que tem o Conselho de Arquitetura, e também a associação, a APEA. Então, eu acho que é fundamental esse papel desses novos alunos que estão aí, e eu acredito que um papel também que a gente não pode esquecer é que tudo isso, na verdade, toda essa questão aí, eu estou falando mais como se for do interior mesmo, toda essa questão, a gente só consegue ela justo com o apoio tal, tá? E é por isso que eu sempre parabenizei o Thiago por estar sempre incentivando as sociais, coisas que a gente coisas diferentes que a gente consegue no âmbito mais regional as ações que a gente está desenvolvendo. Perfeito. Pessoal, vamos fazer um pequeno intervalo aqui de 2 minutinhos para a mensagem do Cal e na sequência voltamos com o bloco final do programa, lembrando a todos que estão nos acompanhando que podem enviar suas perguntas, seus comentários através do Facebook, onde está sendo feita a transmissão, também através do WhatsApp 51982119741. Aproveitar e pedir licença ao Cal e pedir aos nossos queridos ouvintes e quem está nos acompanhando que sigam também a Rádio Arquitetura nas redes sociais, principalmente no Instagram, no @Arquitetura Rádio, para que a gente possa cada vez mais fortalecer aqui a Rádio Arquitetura. Eu vou para o intervalo aqui, vou mover da live temporariamente os nossos participantes e na sequência estamos de volta com o segundo bloco do programa, hoje Perspectivas CAU-RS, Arquitetura e Urbanismo contra a Covid-19, ações do CAU-RS e das entidades profissionais. A gente faz um break e na sequência, em 2 minutinhos, estamos de volta aqui pela sua radioarquitetura.com.br e também no Facebook. O trabalho do arquiteto e urbanista vai muito além do projeto e construção de casas, prédios residenciais e comerciais. É no ser humano que está o centro de suas atenções. Entender as pessoas, onde vivem, como moram e se relacionam com o ambiente é função da arquitetura, que a cada dia se torna mais acessível. Arquitetura e urbanismo, um direito de todos. CAU-RS, Conselho de Arquitetura do Rio Grande do Sul. Você acompanhando aqui na Rádio Arquitetura, mais uma edição do programa Perspectivas CAU-RS, Arquitetura e Urbanismo contra a Covid-19, ações do CAU-RS e das entidades profissionais, com a participação nessa manhã de quarta-feira da presidente do IAB, do Núcleo Fronteira Livramento Rivera, a Andréa Hamilton Ilha, também o presidente da PSR, a Associação Profissional dos Engenheiros e Arquitetos de Santa Rosa, Geofranco Sagim, e o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Sul, Tiago Rosman da Silva. No primeiro bloco, a gente vamos conversando aí sobre, né, vários assuntos que dizem respeito a esse momento da pandemia e também as ações que o CAU está propondo aos arquitetos urbanistas aqui do Rio Grande do Sul, voltadas a esse sentido, né? Tanto no auxílio aos profissionais, também em ações que envolvam pessoas que estão necessitando, nesse momento, de um auxílio. Lembrando que você pode entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp, 51982119741, né? Mandar a sua pergunta, mandar suas considerações, e também através do Facebook da Rádio Arquitetura e no Facebook do CAU-RS. Muito bem, então só repassando aqui, pessoal, para deixar a nossa audiência a par, o CAU aprovou, né, projetos especiais
na 108ª plenária do CAU-RS, são iniciativas que reúnem medidas do Conselho no enfrentamento da pandemia e da crise, totalizando aí um investimento de mais de R$1 milhão, né, em ações emergenciais, como o projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, uma parceria interinstitucional com o governo do estado e prefeituras gaúchas, a ONU Habitat e outras entidades, com a previsão de construção de 11 mil banheiros para famílias de baixa renda no Rio Grande do Sul, também o concurso de ideias Casa Saudável, Cidade Saudável, voltada a profissionais e estudantes de arquitetura e urbanismo, com foco em propostas para a qualificação dos espaços públicos, como hospitais, residências e comunidades, prêmios que vão de R$1 mil para estudantes a R$3 mil para arquitetos, num total de R$100 mil. Também o concurso público Unidade Sanitária, uma ação complementar ao Nenhuma Casa Sem Banheiro, um concurso exclusivo para profissionais que tem o objetivo de desenvolver um projeto com infraestrutura completa de pontos de água potável, esgoto e infraestrutura, com prêmios e contrato para até 5 equipes, um valor total de até R$100 mil, e manutenção e execução do convênio com a Prefeitura Municipal de Santa Rosa e a Associação Profissional de Engenheiros e Arquitetos, a APEA-SR, para implantar a ATS via Estratégia de Saúde da Família, com aporte de até R$150 mil. Essas são algumas das ações do CAU-RS. Algum destaque especial ainda, presidente? O que eu gostaria de destacar é uma questão mais de burocracias e entendimento do funcionamento do Conselho. Como o Conselho é uma instituição pública, nós temos que, no final do ano, o recurso que sobra, ele vai para uma conta que chama imobilizado. São recursos que não podem ser utilizados no ano seguinte de maneira ordinária. Eles só podem ser utilizados em projetos especiais. Então, esse conjunto de ações faz parte de um projeto especial que está utilizando recursos, né, que foram imobilizados em anos anteriores. Por isso que nós temos esse R$1 milhão agora, né, para poder, né, são essas 5 ações, né, a principal delas é manter, né, esse trabalho com Santa Rosa, né, que já está iniciado, já está assinado, né, o Nenhuma Casa Sem Banheiro e os concursos, né, concurso de ideias e o concurso público da unidade sanitária. E o edital de ações emergenciais, que já está aberto, foi aberto agora nessa semana. A gente convida todos que tenham acesso ao edital, que busquem também enquadrar, né, as suas iniciativas no edital, para que tenham a possibilidade desses recursos. Então, vocês vejam que são recursos que foram poupados, digamos assim, pelos arquitetos, né, nos últimos anos, e que a gente pode utilizar agora nesse formato exatamente para enfrentar a crise e para não deixar desassistido o nosso mercado, né, a partir dessas ações de promoção da profissão. Geofranco e André, estamos indo aí para a parte final do nosso programa. Também gostaria de ouvir as suas considerações finais, algum assunto ainda que vocês gostariam de abordar, lembrar a nossa audiência, estejam à vontade. Bom, eu gostaria de falar um pouco até a respeito do que o Geofranco falou da importância da participação, né, das instituições de ensino nas cidades, né. Em Livramento nós não temos essa situação, a gente não tem faculdade de arquitetura, então os profissionais todos estudaram fora e retornaram à cidade. Então a gente, através do nosso núcleo, a gente sempre tenta aproximar esses novos profissionais que estão chegando e tenta sempre qualificar essa discussão e se atualizar para levar essas informações, essas novas pautas para os profissionais que já estão no mercado de trabalho, né, há anos aqui na cidade. Então, a gente sempre tenta essa renovação através do pessoal que está chegando, né, com essas discussões. E, claro que toda essa função da pandemia mexeu muito, né, com todos e trouxe novas reflexões, e isso tem sido bem importante para dar uma mexida assim, no pensamento, né, nos questionamentos da importância da arquitetura, de dar acesso à arquitetura para todos, e o próprio Conselho tem nos ajudado muito nesse sentido, através desses editais e de todas essas parcerias, né. Eu hoje estou representando o Fórum das Entidades dentro do
do colegiado de entidades no CAL, então isso também me fez ver o trabalho do CAL mais de perto e perceber o quanto ele tem se esforçado para se aproximar das entidades mais do interior do estado, e isso tem sido assim, bem importante para nós, né? Eu queria até agradecer e elogiar o trabalho que está sendo feito pelo CAL RS. Perfeito. Gil Franco. Alexandre, eu vou bem meio lado do que você falou. Essa questão e todas essas ações, na verdade, foram uma avalanche de ações que o CAL está disponibilizando, na verdade, sabe? Que são coisas impressionantes, assim. Eu estou bem surpreso, porque até agora estou tentando terminar de ler todas as questões que têm que serem lidas, né? Porque são tantas ações que o CAL tem feito nesse momento aí de pandemia para ajudar, que realmente esse eu acho que é o grande papel do nosso conselho, né? Ajudar nesse momento. Então, queria também só deixar meio que um agradecimento ao Thiago, né? Por estar à frente, a gente sabe disso, né? E também dizer que, como um recado, assim, eu acho que é muito importante, o CAL também não consegue colocar em prática essas ações se não tiver também todo o apoio das entidades, né? Então, como o Thiago falou, eles conseguem fazer determinadas ações através das entidades que as entidades representam os projetos. Então, meio que como a gente está bem próximo e sempre conversando sobre projetos, a gente sabe dessa dificuldade, às vezes, das entidades se adequarem a conseguir realmente cumprir um edital e cumprir toda essa parte burocrática que às vezes precisa, sabe? Mas a importância disso é fenomenal. Então, mais a nível de tentar dar um incentivo para que sim, busquem essas ações do CAL, sabe? Porque é um dinheiro que está parado lá, é um dinheiro que tem que ser usado e a gente pode usar ele para o bem, sabe? Pode usar ele para melhor, para ajudar a fortalecer a nossa profissão, né? E assim a gente tornar nossas ações mais consideráveis dentro da arquitetura da nossa cidade. Seria isso, Alexandre. Perfeito. Acho que é importantíssimo isso, né, Thiago, que o Gil Franco traz, a importância das entidades na execução, né, na destinação dessas verbas e fazer com que essas verbas sejam utilizadas também em projetos que cabem às entidades. Eu queria primeiro agradecer aí as palavras aí da Andréa, do Gil. O trabalho nosso é um trabalho de equipe, né? A gente tem uma gestão, essa gestão tem uma plataforma, tem um conjunto de compromissos que nós assumimos com os arquitetos e a gente está trabalhando exatamente nesse sentido. O corpo funcional do CAL é altamente qualificado, né? Em geral, assim, como perfil, é uma galera nova, super afim, assim, sangue no olho para fazer as coisas, gosta desses desafios, né? Ou seja, nós criamos aí uma série de projetos inovadores que são exemplo para o CAL, né, de outros estados. Então, esse é o nosso trabalho. Queria pontuar algumas outras questões, Alexandre, quem sabe até para convidar outros colegas aqui para abrirem esses temas, mas nós aumentamos a fiscalização em 200%, né, comparado ao ano de 2017. E isso sem ampliar muito o investimento e sem ampliar muito a equipe, ou seja, reorganizando, abrindo novas frentes, otimizando o trabalho, né, nós ampliamos em 200%. Nós conseguimos abrir já os 2 escritórios, né, que é um compromisso nosso, em Santa Maria e em Pelotas. Até o final, né, do ano abriremos aí em Caxias e Passo Fundo. E a importância do escritório não é tanto do atendimento direto ao profissional, também é o atendimento, né, a possibilidade de ter um local na cidade, mas é potencializar o CAL mais perto e as ações de fiscalização, que todas eram feitas a partir de Porto Alegre, e agora já são feitas a partir de Porto Alegre, Santa Maria e Pelotas, ou seja, nós já temos 3 vezes mais capacidade de fiscalizar do que antes. E se a gente abrir agora Passo Fundo e Caxias, nós vamos ter, no final dessa gestão, 5 vezes mais capacidade de fiscalização do que nós tínhamos no princípio. Então, isso também é um ganho grande na fiscalização, que é um tema que às vezes não aparece muito, né, mas é um trabalho que tem sido feito com muita profundidade. A Andréa falou também do Fórum das Entidades, né? O CAL prevê na sua lei a participação das entidades de arquitetos na escala nacional e na escala estadual, mas a lei não previa
a participação das entidades locais. Se nós criamos agora, né, no ano passado, o Fórum das Entidades, de todas as entidades, então, né, inclusive as entidades estaduais, como o IAB, o Sindicato, a ASBEA, né, mas também as entidades mistas, né, de engenheiros e arquitetos, que a gente tem uma vasta rede no estado, muitas delas, como é o caso lá da PEA, né, com 40 anos, mais de 40 anos de existência. Nós temos os núcleos do IAB, né, que são 8 ou 9 núcleos que estão espalhados, entre eles o de Livramento. Nós temos entidades setoriais, né, da área do patrimônio, da arquitetura hospitalar, de servidores públicos, né, do Estado ou de municípios, associações de professores. Então, esse fórum, ele integra todos. Por quê? Porque a gente quer ampliar e fortalecer essa rede para que a gente tenha cada vez mais arquitetos e entidades trabalhando em conjunto, né, pelo tema da arquitetura. Queria pontuar também, né, uma ação que nós tivemos que suspender, né, que foi lamentável, quem sabe no ano que vem a gente recupera, mas nós estávamos com um conjunto de 5 pesquisas para serem realizadas em conjunto com a Universidade Federal. Pesquisas, uma na área da atividade dos arquitetos, outra na área da habitação social, outra na área da construção de um sistema de planejamento integrado para o Estado. Então, pesquisas de alta relevância, pesquisas que nós sempre quisemos fazer, ou seja, sempre foi uma necessidade dos arquitetos, das nossas entidades, e a gente nunca conseguiu, e a gente estava viabilizando aí um convênio com a URGS para fazer junto com os grupos de pesquisa da URGS essas investigações, ou seja, produzir esse material. Isso fica adiado para o ano que vem, em função da pandemia, ia ser muito difícil a gente começar nesse ano, né? E ontem, também vocês tocaram no tema do ensino, das faculdades. Ontem o CAU do Rio Grande do Sul ingressou, em parceria com o CAU-BR, mas ingressou na Justiça Federal aqui do Rio Grande do Sul, com uma ação contra o EAD. O EAD é a destruição do nosso ensino, do nosso e de qualquer outra profissão. O EAD não é uma modalidade, ele é uma ferramenta. Aliás, uma ótima ferramenta, estamos usando uma ferramenta dessas nesse momento, ela é ótima, e ela é muito importante que ela entre para complementar o nosso ensino, que no estado do Rio Grande do Sul já é um ensino de qualidade e que não pode ser rebaixado agora, né, a aulas virtuais. Ou seja, a gente sabe o ateliê, né, o trabalho em grupo, o trabalho nos laboratórios, as visitas a comunidades, a espaços onde nós vamos fazer, né, desenvolver os projetos, o próprio ateliê de projeto como sendo esse ambiente de troca e de crítica entre os estudantes e dos estudantes com os professores. Isso é imprescindível para o ensino de qualidade, que agora tem mais uma ferramenta para se qualificar. Então, o EAD não pode substituir o ensino, ele é mais uma ferramenta que vem nos ajudar. Então, o CAU do Rio Grande do Sul, junto com o CAU-BR, nós entramos na justiça aqui ontem, né, com uma ação contra o EAD, né, e estabelecendo limites, né, para a quantidade de horas de EAD nos cursos de graduação, né, que no nosso entendimento deve ser de 20%, como já é previsto nas nossas diretrizes curriculares. Então, essa é uma ação também que ela visa a qualidade do futuro da profissão. Por quê? Porque nós temos interesse que os profissionais sejam bem formados em faculdades que tenham qualidade. Então, manter e melhorar a qualidade das nossas faculdades é também, né, um esforço que nós estamos fazendo noutra frente, que é essa frente do ensino, da formação, para o qual temos comissões e temos uma série de ações, né, do CAU. Mas isso, queria, né, agradecer, né, dizer que a gente espera também de todos os arquitetos a crítica, né, as sugestões, ou seja, se tem algo que nós não estamos fazendo de forma equivocada, nos indiquem para que a gente possa corrigir e melhorar, e também proponham novas ações que a gente possa implantar em conjunto, né, com as entidades, em conjunto com as faculdades de arquitetura, em conjunto com outras instituições, né, com as quais a gente tem se aproximado. Muito bem, são ótimas observações, acho que são pertinentes a esse momento e também esclarecedoras, né? Se fazem necessárias, embora sejam de outros temas, mas são importantíssimas para quem nos ouve nesse momento e depois também vai nos acompanhar, e também em outro momento podemos fazer desdobramentos desses temas, porque eu particularmente considero de suma importância que todos estejam a par e participem também desse debate. Antes de encerrar, eu quero mandar um
um abraço, renovando aqui, aos nossos amigos de Passo Fundo, Nonoai, Pelotas, Porto Alegre, São Leopoldo, Lajeado, Estância Velha, Santo Ângelo, Santa Rosa, Montenegro, Campo Bom, Cachoeirinha, Cambuí, Minas Gerais, na cidade de Nazaré da Mata, Pernambuco, também em Santa Cruz do Sul, Gravataí, no Rio Grande do Sul, cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, em Canela, no Rio Grande do Sul, enfim, em várias cidades. Muito obrigado a todos que acompanharam essa transmissão aqui da Rádio Arquitetura, quem participou aqui, mandando seus comentários, também muito obrigado. Esse é o objetivo do programa, sintam-se sempre muito à vontade para participar. Quero agradecer especialmente aos nossos participantes nesta manhã de quarta-feira que estiveram aqui conosco, levando todo esse conhecimento para você, querido ouvinte da Rádio Arquitetura, a Andréa Hamilton Ilha, presidente do IAB Núcleo Fronteira Livramento Rivera, também o Geofranco Sagim, presidente da APEA-SR, Associação Profissional dos Engenheiros e Arquitetos de Santa Rosa, e ao presidente do CAU-RS, Tiago Rosman da Silva. Andréa, Geofranco e Tiago, muito obrigado. Parabenizar aí o CAU pelas ações, sempre fazendo com que os profissionais se integrem, né, em objetivos muito maiores, que transcendem aí o próprio exercício da arquitetura urbanística, que por si só já é grandioso, mas enfim, nós sabemos que pode ser ampliado. Sandra Becker, parabéns, ótimo debate, grande abraço, Sandra Becker. Jéssica Neves, muito bem, pessoal, parabéns. Pessoal, muito obrigado, uma boa semana, um bom final de semana, seguimos em frente aí durante essa pandemia. Grande abraço, Tiago, André e Geofranco, muito obrigado. Valeu, Alexandre, abração para vocês aí, Andréia, Gil, tchau, abraço, até a próxima. Muito bem, quem está nos acompanhando... Abraço, obrigadão pelo espaço. Valeu. Quem está nos acompanhando aqui pelo Facebook vai ser desconectado agora, né? O pessoal no Facebook. Estamos encerrando mais uma edição do programa Perspectivas CAU-RS, Arquitetura e Urbanismo contra a Covid-19, ações do CAU-RS e das entidades profissionais. A gente encerra essa live no Facebook e você fica com a Rádio Arquitetura no site radioarquitetura.com.br com a nossa programação